Bom dia, Cláudia, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Vou esperar uns minutinhos, o pessoal chegar. Hoje eu vou falar aqui ao vivo com vocês. Essa semana eu não tinha feito nenhuma live ainda, né? E eu sinto que o tema pai e mãe é algo bem importante para esse momento. Daí, meninas, se vocês quiserem deixar aqui as dúvidas, eu já vou falando sobre essas questões que vocês tiverem. Quem tiver dúvida pode ir deixando aqui para mim. Será que nessa quarentena o pessoal que não está trabalhando está acordando cedo, tipo 7 horas? Acho que não, né? Acho que o pessoal está aproveitando para dormir um pouquinho mais. E vocês que estão online, vocês estão trabalhando ou estão de quarentena, sem poder trabalhar, mas mesmo assim estão acordando cedo? Que é 7 horas agora, né? Eu recebi algumas perguntas, né, de algumas pessoas falando sobre quanto nessa época, né, tem muitas pessoas que estão preocupadas com os seus pais, no sentido de que, né, possa vir a contrair o vírus e a gente não poder fazer nada. Eu acho que esse é um medo meio que geral, né? Quando a gente pensa em acontecer algo com a nossa família, a gente já fica apreensivo, porque como vai ser se isso acontecer? Então está acontecendo sim com algumas famílias, estão vivendo esse momento. E o que eu venho pensando sobre o tema pai e mãe nesse momento será que então aquilo que a gente adiou por tanto tempo não chegou a hora de olhar para os nossos pais de uma forma um pouquinho diferente? Eu sinto que nesses momentos muitas pessoas até buscam a aproximação física, mesmo que não possa. Mas não é a aproximação física que vai curar nosso relacionamento com os nossos pais. É a aproximação coração-coração. Muitos de nós até falamos assim, né? Mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, só não consigo ficar perto deles, né? Então talvez a gente ame, talvez não, a gente ama com toda certeza. Mas a gente não respeita, né? Não respeita a hierarquia. E nessa quebra de hierarquia existe então um afastamento emocional, afastamento dos corações. E sempre que existe esse afastamento dos nossos pais, quem sofre somos nós. E esse sofrer, às vezes, é consciente ou inconsciente. Porque muitos de nós, outras questões emergem na nossa vida e a gente não se dá conta que é pela ausência de pai e mãe na nossa vida. Por quê? Quando existe uma exclusão de pai e mãe, ou quando existe uma exclusão na nossa vida, qualquer que seja essa exclusão, sempre exige uma compensação. Toda exclusão exige uma compensação. E nós compensamos de que forma? Doenças nos nossos relacionamentos ou na nossa vida profissional. Então tem muitas pessoas que têm muitas exclusões, né? Não se dão bem com o pai, não se dão bem com a mãe e rejeitam, né? Muitas pessoas, e elas estão muito bem no relacionamento de casal e estão bem financeiramente. Qual seria então a compensação para essa pessoa? Muito provavelmente, talvez mais tarde, se manifeste alguma doença física. Mas em alguma das áreas existe então a manifestação. Não, mas na minha vida tá tudo bem, tá tudo ótimo e tá tudo certo. Tudo certo também, né? Mas o que eu quero dizer é que de repente é o momento de a gente olhar um pouquinho melhor para os nossos pais e principalmente para esses pais que estão aqui dentro de nós. Não aqueles pais que estão lá fora, que estão lá na casa deles, que estão inclusive nesse momento, para alguns, fora do alcance físico. É hora de conectar coração no coração, olhando e respeitando eles
do jeito que eles são, do jeito que eles sempre foram, e recebendo deles aquilo que eles puderam nos dar, não aquilo que a gente acha que eles deveriam ter nos dado. Faz sentido para vocês? Então, como eu faço para conseguir olhar para os meus pais de uma forma diferente? Como eu faço então para conseguir aproximar coração no coração? O caminho é a gente separar aquilo que a gente misturou. Então nós precisamos separar nosso pai e nossa mãe. Ó, esse aqui é nosso pai e nossa mãe. E aqui estão as atitudes deles. Então, nosso pai e nossa mãe que estão aqui dentro de nós. E aqui estão as atitudes deles. A gente precisa separar eles das atitudes deles. Aí fica mais fácil a gente ter essa compreensão. Vocês entendem? As atitudes deles eu posso separar também como aqueles pais que estão lá na casa deles. E os nossos pais que nos deram a vida são esses pais que estão aqui dentro de nós. Afinal, nós temos 100% deles aqui dentro. E nós somos 50% de cada um. Quando nós não encontramos nossos pais, quando nós não conseguimos ter essa conexão profunda com os nossos pais, é porque nós não estamos reconhecendo eles aqui dentro. Então tem muitas pessoas que dizem assim, não, mas eu nem conheci minha mãe, a minha mãe já faleceu, a minha mãe me doou, a minha mãe... Tem várias questões falando com relação à mãe, que como se ela não tivesse mais como fazer isso. E aqui eu volto a repetir, você tem como fazer isso sim, porque aquela mãe que já não está mais aqui, aquela mãe que te deixou para adoção, aquela mãe que te doou, enfim, ou aquela mãe que não tem umas atitudes que a gente julgue tão boas, então ela é diferente dessa mãe que está dentro de nós. Aqui, ela está aqui, basta a gente buscar, basta a gente buscar ela dentro de nós, para fazer essa reconciliação. Ok? Muita coisa? Bom dia, Bárbara, tudo bem? Tudo certo até aqui? Então, seguimos. Eu recebi uma pergunta que ela é muito interessante, né? A pessoa me disse assim, Márcia, eu tô sempre angustiada, com medo de perder meu pai e minha mãe, medo que algo aconteça com eles. E essa separação, quando a gente consegue fazer essa separação de que aqueles pais que estão lá na casa deles representam as atitudes deles, e esses pais que estão aqui dentro, e a gente consegue fazer isso, é mais fácil o caminho da cura. Então, por que nós temos medo de perder aqueles pais que estão lá na casa deles? Porque eles não estão fortes dentro de nós. Quando existe uma necessidade muito grande externa, é porque falta dentro. Quando eu estou muito bem com eles aqui dentro de mim, lá fora já não é mais tão necessário. Tem muitos casos de filhos que nunca saem da casa dos pais. Tem muitos casos de filhos que saem estudar fora, que saem... muitos filhos rejeitam os pais e dizem, vou embora, vou cuidar da minha vida. E aí, o que acontece? Eu falo, né? Deus traz de volta para dentro da casa dos pais, com qualquer desculpa de que não deu certo, de que se formou e teve que voltar, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que a pessoa precisa fazer as pazes com os pais, para assim, então, ela poder ir embora e ser feliz com aquilo que os pais têm para dar para elas. Tem um livro maravilhoso que é Onde Estão as Moedas, que fala justamente isso. Quando nós nascemos, os pais, ou quando nós crescemos, os pais nos dão um saquinho de moedas, que é o amor deles. Mas a maioria de nós não pega esse saquinho de moedas e vai para o mundo querer fazer diferente, querer ser diferente. E na maioria das vezes, esse querer ser diferente quer dizer, eu quero ser melhor que a minha mãe, eu quero ser melhor que o meu pai. E aí a vida dá de frente e manda a pessoa de volta, para que ela busque e recupere aquele saquinho de moedas que ela não pegou antes de sair de casa.
que representa, a saquinha de moeda representa o amor do pai e da mãe. Quando então a pessoa retorna para casa e pega esse saquinho de moedas, ela está pronta para ir para o mundo. E agora sim, então, fazer sucesso, prosperar, ter bons relacionamentos. Quando a gente tem questões de relacionamentos, questões na vida profissional ou com dinheiro, o primeiro passo é olhar para os nossos pais. Sem nós termos nossos pais muito fortes dentro de nós, nós andamos pela vida com atitudes infantis, com atitudes de crianças que não querem assumir compromissos com nada e nem com ninguém. Não tomam decisões. Esperam que alguém tome essa decisão por ela. E aí que tem muitas pessoas que acham que não é isso. E aqui tem mais uma questão. Tem pessoas que dizem assim pra mim: Márcia, eu me dou muito bem com a minha mãe. Eu vou lá todo dia na casa dela tomar chimarrão e a gente conversa. Então, eu me dou bem com ela. E por que eu sou assim, essa pessoa tão retraída, tão fechada, tão... não consigo dar certo com as pessoas? De novo, aquela mãe que está lá em casa... Está tudo certo eu estar bem com ela, mas eu preciso estar bem com essa mãe que está aqui dentro. Muito mais do que aquela lá fora. Porque existem casos onde existe, por exemplo, agressões físicas, abusos, né? Em muitas famílias acontece isso. E aí a pessoa, você diz, mas Márcia, essa pessoa também precisa reconhecer esse pai, essa mãe que fez isso com ela? Precisa. Pela pessoa, mas é reconhecer essa que existe aqui dentro, não aquela lá fora. Então, quando eu faço as pazes com os meus pais aqui dentro de mim, esses que existem fora, eu posso me posicionar e decidir, sim, eu quero conviver com eles ou não, eu não quero conviver com eles, que é esses que estão fora. Dentro, preciso fazer as pazes, sim, para que nós ficamos bem. Como vocês ficam com isso? Qual é a situação de vocês? Para que eu seja específica na minha fala com vocês. Outra pessoa me perguntou: Márcia, meu pai tem problemas pulmonares e agora, durante a quarentena, ele começou a fumar muito. E eu quero falar para ele não fazer isso, mas ele não me escuta. O que fazer? E aí que tá a grande questão, né? O que fazer se o pai não aceita a nossa sugestão? Porque nós não podemos mandar neles, né? Nós podemos sugerir, porque sim, existe um risco agora, nesse momento, principalmente se ele já tem problemas de pulmão, mas ele não quer. Cabe a nós respeitar a situação, respeitar o destino dele, respeitar a decisão dele. Eu sempre falo que nós devemos, então, trazer para os nossos pais outros recursos. Então, veja, nós estamos confinados. E aí nós começamos a querer fazer uma coisa, querer fazer outra, e cada pessoa administra de uma forma. Então, umas vão limpar mais a casa, outras vão fazer mais comida, os homens vão fazer isso, vão fazer aquilo, e outros vão, então, pro álcool, pro cigarro, para os recursos que cada um consegue. E o Tony Robbins traz uma frase que eu gosto muito, que é: todos nós somos viciados em algo o tempo inteiro. Estamos também mudando esses vícios. Basta nós descobrirmos em que nós estamos viciados nesse momento. E aí, quando a gente consegue, então, ajudar o outro, de que forma? Conseguindo entregar para ele um outro vício que não seja aquele que está sendo prejudicial a ele. Dessa forma, nós podemos, então, contribuir e ajudar com os nossos pais. E é a única, não existe outra. Não podemos mandar neles. Eu sempre falo que meu pai esteve entre a vida e a morte, agora, final de 2018. E nós tínhamos medo que ele voltasse a beber, né? Que é o que prejudicou ele. E aí eu começava a levar, vamos levar baralho pro pai, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
Então, quando eu vejo que ele tá viciado em algo, eu penso, nossa, então tá ótimo, né? Porque eu sei que aquele vício que ele está naquele momento não vai deixar ele ir para outros. E aí você fala, não, mas eu não sou viciado em nada. Precisa observar, tem pessoas que são viciadas em trabalho, pessoas que são viciadas em Netflix, joguinhos no celular, joguinhos no computador. Tem vícios que são aparentes que nos fazem mal, e outros vícios nos fazem bem, né? E tá tudo certo. E eu acho perfeita essa análise que o Tony Robbins traz para nós. Muito boa mesmo. E aí, me contem, como vocês estão e como vocês ficam com isso? Bom dia, Ale. Bom dia, Ana Paula. Ai, que bom que você gosta de me ouvir. Parabéns por sempre trazer com carinho esses assuntos. É bom ouvir isso. Gratidão. Márcia é uma excelente consteladora. Obrigada, Ale lindona. Muito bom. Muito bom te ouvir. O assunto é muito pertinente também. Obrigada. Estou com muitas dúvidas atualmente em relação à minha mãe. Qual é a tua dúvida? Se eu puder te ajudar. Quero sair de casa novamente, mas minha mãe já está idosinha. Bom dia! Então, olha só. Nós contamos muitas histórias, né? Muitas histórias. Você precisa avaliar se isso que você está falando de deixar ela sozinha, se isso é realmente um fato ou se isso é uma história que você está contando para você mesma. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo, então, ela realmente está idosinha, ela não dá conta dela, ela precisa de alguém fazendo algo por ela o tempo inteiro. Que idade ela tem? Porque às vezes nós ficamos contando esse tipo de história para nós mesmas, arrumando como desculpa para não sair de casa, porque ainda tem algo para a gente resolver. Veja, quando nós estamos muito bem resolvidos com os nossos pais dentro de nós vamos sem e não temos problema. Claro, se nós temos um pai, uma mãe idoso que precisa da nossa presença, porque eles não se viram, eles não dão conta deles mesmos, é diferente. É diferente, nós precisamos sim estar ali e cuidar deles. Entende? Precisa só avaliar qual é a tua questão real. Real, dentro, não fora. Sempre falo, né? 5% de tudo aquilo que a gente faz, pensa e age é da mente, é consciente. Os outros 95% é inconsciente. Então, aqui eu estou tentando trazer algo para você olhar para esse inconsciente. O que existe aí por trás? Que você realmente não consegue fazer esse movimento. Ok? Faz sentido para você, Bárbara? Nós precisamos também olhar de pai e mãe. É a questão que o amor de pai e mãe é amor de efeito cachoeira. Vem de cima para baixo. Os pais só dão amor e os filhos só recebem. Os filhos não precisam devolver para os pais o amor na mesma proporção, mas os filhos precisam sim tomar o amor dos pais. E o que significa tomar, né? Tomar é uma ação, é uma atitude. Então, eu realmente vou até meu pai, vou até minha mãe e tomo o amor deles no meu coração, para então eu estar pronta e ir para a vida. Enquanto eu não consigo fazer esse movimento de ir até os pais e tomar o amor deles, eu fico na criança,
que ainda quer algo dos pais, que ainda quer algo da vida, que ainda quer algo para estar satisfeita e pronta para a vida. Na maioria das vezes, e a maioria de nós tem dificuldade de ir para o pai e a mãe. Geralmente, batemos o pé e achamos e queremos que eles venham até nós. Porque na nossa arrogância, como filhos, achamos que ela que venha falar comigo, ela que venha. E aí a gente tá aqui levando da vida e não se dá conta que é só a nossa arrogância que tá fazendo isso com nós. Quando nós nos damos conta de que eles estão ali nos dando, basta a gente pegar o amor deles, a gente precisa fazer isso mais por nós do que para eles. Por eles, por quê? Para eles pouco vai mudar, eles estão dando amor deles, do jeito deles, como eles sabem dar. Nós que não estamos pegando e nós que estamos sofrendo com isso. Vocês entendem? Minha mãe, eu acho que ela queria que eu fosse mais parecida com ela. E temos alguns conflitos, pois somos muito diferentes. Mas eu a amo do meu jeito, não posso pensar em perdê-la. Sim, Ana Paula, né? Essa questão que a Ana Paula trouxe é algo interessante porque geralmente quando eu sou muito diferente da minha mãe é porque eu sou provavelmente muito parecida, muito igual ao meu pai, por mais que eu o negue, por mais que eu o rejeite. E é exatamente isso, quanto mais eu nego, quanto mais eu excluo, quanto mais eu rejeito meu pai, mais eu me torno exatamente igual a ele. E sempre que nós temos conflito com os nossos pais, nós também temos conflito com as nossas mães. E aí, é como se o filho tivesse que escolher, porque eu li ali e me perdi aqui. Matou a charada, sou mega igual ao meu pai. Isso. Então, na nossa visão infantil, nós olhamos principalmente para o relacionamento dos nossos pais e julgamos. Eu não concordo com a forma com que o meu pai trata a minha mãe, eu não concordo com a forma com que eles se relacionam. E quando eu começo a fazer esse tipo de julgamento infantil, é como se eu tivesse que escolher um lado. Peraí, eu vou ficar do lado da minha mãe, eu não vou ficar do lado do meu pai. Na maioria das vezes é isso que acontece, não é uma regra. E aí eu escolho então ficar com a minha mãe, mas nós temos os dois dentro de nós e amamos os dois incondicionalmente. Nós ficamos com a mãe, mas assim, de uma forma bem velada, bem quietinha, a gente olha pro pai e diz: pai, eu vou ficar aqui com a minha mãe, mas eu me torno exatamente igual a você. E aí a gente tem um amor gigante pela nossa mãe, porque a gente quer cuidá-la, protegê-la, principalmente do nosso pai. E aí nós crescemos na orla da mãe, né, julgando o pai, mas inconscientemente nós falamos para nossa mãe, julgamos nossa mãe como se, deixa eu achar a palavra, julgamos inconsciente nossa mãe como se ela fosse culpada por nós não poder ir para o nosso pai. Nos tornamos exatamente igual ao nosso pai, mas também temos questões com a nossa mãe para resolver internamente. E muitas vezes, quando nós falamos assim, né, quando nós falamos assim, daria a vida pela minha mãe, ela é minha rainha, eu faço qualquer coisa por ela, e tem esse conflito de querer defender a mãe com o pai. Já que existe uma inversão de papéis, onde eu me sinto maior e melhor que a minha mãe.
E aqui já começa a desenvolver um monte de coisas, né? Daí eu falo assim, nunca vou querer um relacionamento igual a minha mãe. Eu nunca vou ser igual a minha mãe. E aí já começam os conflitos nos relacionamentos de casal também. Então veja, tudo desencadeia a partir dos nossos movimentos com a nossa mãe e nosso pai. Destaque. Tem um destaque chamado mãe. Vão lá e olhem aquele destaque onde eu falo muito sobre essas questões que eu estou falando aqui para vocês, tá? Olhar para isso é bem importante para nossa vida. Ainda mais que eu estou falando com mulheres, né? A mãe representa a nossa feminilidade, a nossa sexualidade, representa o nosso sucesso, tanto profissional quanto o nosso sucesso com os homens, nosso sucesso com as mulheres. E a prosperidade interna. Então, olhar para a nossa mãe é fundamental. Aí você vai dizer, não, mas eu não tenho problema com a minha mãe, só tenho problema com o meu pai. Repito, se você tem problema com o pai, você tem problema com a mãe. E você não sabe. Então, olhar para tudo isso, nossa, vai com certeza transformar a vida de vocês para muito melhor. E eu falo por mim isso. Então, eu cresci assim, morria pela minha mãe, faria qualquer coisa por ela no mundo. E aí, lá pra frente, quando me dei conta que eu tinha sintomas de quem tinha problemas com a mãe, né? Não, mas peraí, mas eu sempre amei demais minha mãe. Como assim, né? Que eu tenho problemas com a minha mãe. E todos os sintomas demonstravam isso. E aí eu parei pra olhar e falei, claro, quando eu era pequena, eu me metia nas brigas da minha mãe e do meu pai e queria defender ela de alguma forma. E aí eu consegui compreender que então existia uma inversão de papéis lá na minha infância. E essa inversão de papéis é o que estava ferrando com a minha vida até hoje. Até poucos dias atrás, até poucos meses, até poucos anos. E assim, a nossa relação com pai e mãe não existe cura. Existe sim um movimento de cada vez melhor. A gente vai tirando essas camadas, vai tirando. Então, cada vez existe uma quebra menor, vamos dizer assim. Mas sempre temos algo para curar. Então, se você encontrar alguém e dizer assim, não, estou curada, minha relação com minha mãe está curada, eu estou muito bem. Bert Hellinger faleceu, né, com 93 anos, e aos 90 anos ele escreveu uma carta para a mãe dele, porque ele percebeu que ele tinha algo ainda para curar com ela. E que incrível, é muito incrível o ser humano saber que ele é falho, saber que ele pode melhorar sempre, mesmo aos 90 anos, trazendo a transformação para o mundo que ele trouxe. Então, essa humildade de olhar para nós mesmos e reconhecermos que nós temos sim questões, faz toda a diferença na nossa vida. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, tem algumas perguntas. Essa é uma ótima pergunta. O que pode ser feito para mudar quando você é igual à sua mãe? Isso não está fazendo bem. O que a gente faz quando a gente descobre que é exatamente igual à nossa mãe? E aí que começam os conflitos, né? Duas pessoas iguais, têm os mesmos hábitos. O que a gente faz? A gente para de julgar a mãe. Simples assim. Tem uma frase que eu sempre falo que eu vou repetir. Julgar nosso pai, julgar nossa mãe é como cuspir pra cima. Então eu cuspo pra cima, dá direto na testa. Então tudo aquilo que eu acho terrível no meu pai, tudo aquilo que eu acho terrível na minha mãe, em pequena ou grande proporção, eu faço e ajo exatamente igual. Então, quando a gente para de julgar e achar defeito neles, nós ficamos livres para sermos nós mesmos, não mais exatamente igual a eles. Entende, Aline? E aqui vou de novo para minha história pessoal. Eu defendia, né? Queria defender minha mãe com relação ao meu pai, porque eu não concordava com o relacionamento deles.
E lógico que eu me tornei exatamente igual ao meu pai. E tudo aquilo que eu via no meu pai, para mim, era terrível. Hoje, quando eu olho para tudo isso com muito amor, eu vejo que tudo aquilo que eu sou exatamente igual ao meu pai é onde estão as minhas maiores fortalezas. Tudo aquilo que eu julgava e achava horrível nele, eu repito. E são a maioria das minhas fortalezas. Que eu reconhecendo nele, eu reconheço em mim como algo bonito, como algo que eu posso fazer, algo grande com isso que ele me deu, de alguma forma. Na verdade, não foi bem ele que me deu, foi eu que fui lá e peguei, né? As atitudes dele. Mas isso me traz muita força hoje. Tem algumas atitudes, veja, não meu pai, algumas atitudes do meu pai que ainda não vejo como 100% de qualidade, né? Mas eu consigo ver que não era defeito, consigo ver que pela história dele, ele não conseguiria fazer diferente, consigo ver que no fundo existe um coração maravilhoso tentando ser feliz. Isso me liberta, isso me libera muito. Vou dar um exercício bem legal para vocês. Faça uma listinha assim, tudo que a tua mãe faz e que você odeia, tudo que a tua mãe faz que te afeta. Quando você fizer essa listinha, você começa depois a observar e ver em que momentos você tem as mesmas atitudes da tua mãe. E aí você então tem a possibilidade de olhar para essas tuas atitudes e olhar para as atitudes da mãe com amor, olhar para você com mais amor e começar a se observar se você continua na mesma intensidade, continua fazendo igual, ou agora você decide fazer um pouquinho diferente, com amor, olhando para a mãe com amor e não julgamento e nem arrogância. Isso nos libera muito. E quando a mãe é falecida, Mariela, então depois você assiste a live desde o começo, que vai trazer alguns insights para ti com relação a isso, mas eu vou repetir a questão muito bem. Então, quando a mãe é falecida, quando eu não conheci minha mãe, quando a minha mãe me deu para adoção, enfim, não importa qual seja a situação onde eu não tive convívio com a minha mãe. Ela está dentro de nós. E a gente precisa fazer as pazes com essa mãe que existe aqui dentro. Não necessariamente com aquela mãe que existe lá fora. Porque existem muitos casos dessa mãe que está lá fora de ter convivido, ter abusado, ter espancado, ter feito coisas que talvez não seja necessário uma convivência. No mundo externo, talvez não precise uma convivência, mas no mundo interno precisa sim existir uma aceitação da vida que ela te deu. Não existe nada maior no mundo do que a vida. Bert Hellinger fala que tudo que precede a vida tem prioridade. E ela nos deu a vida do jeito que foi, não importa como foi, mas ela nos deu a vida e essa vida que nos permite estar aqui vivendo o que a gente está vivendo hoje. Então, Mariela, não importa se ela é falecida, a minha mãe também é falecida, ela faleceu quando eu tinha 20 e poucos anos e foi assim a maior dor da minha vida. E agora, há pouco tempo, então, eu descobri que eu tinha questões para resolver com ela, por conta de quando eu era pequena, algumas atitudes minhas, principalmente com relação ao meu pai. E aí, o que acontece? Eu venho para dentro de mim, reconheço ela dentro de mim e faço as pazes com ela. Faz sentido para você, Mariela? Faz um ano que queria sair de casa da minha mãe para morar sozinha, mas ela não via sentido e chorou quando deu a notícia. Quando eu dei a notícia, queria me mudar. É assim mesmo. Para os pais, os filhos vão ser sempre pequenos. Para os pais, eles não veem sentido do filho alugar uma casa para morar se ali tem espaço. Mas somos nós que precisamos conquistar essa nossa independência. Por nós.
Obrigada, tá bom. Sim, claro, obrigada. Ok, pessoal, tem alguém que tem mais alguma pergunta? Aqui, deixa eu ver, aqui no Zoom a Carol fez uma pergunta. Devido às ações do meu pai todos os dias, tem dias que tenho pena das escolhas dele e no outro tenho raiva dele. Tanto que os meus pais são separados, pois o meu pai escolheu os amigos e o mundo. O que fazer? Então, Carol, essa é algo bem difícil, né? Eles se separaram e ele escolheu os amigos e o mundo. Reconhecer que esse é o teu pai, que ele te deu a vida e a única coisa que importa é que ele te deu a vida. E aqui eu começo a falar de novo aquilo que eu falei no início da live. Nós precisamos separar os nossos pais das atitudes deles. Nossos pais estão dentro de nós. Nossos pais estão dentro de nós. As atitudes deles são diferentes deles. Então, a atitude do pai de ir embora, ficar com os amigos e com o mundo, é problema dele e nós não temos nada a ver com isso. Ele nos deu o suficiente. Ele nos deu a vida. E quando a gente consegue reconhecer que ele nos deu a vida e que isso é o suficiente, teria que ser o suficiente para nós, tudo começa a mudar. Existe um movimento interno, então, para reconhecer que ele é assim, que essas são as atitudes dele e que nós não vamos mudá-lo por mais que a gente se esforce e queira muito. Ninguém muda ninguém. Principalmente um filho jamais vai conseguir mudar o pai. Jamais. Meninas, Carol, escreve pra mim, como fica isso pra você? Obrigada também. Quando a gente vem falar da nossa relação com pai e mãe, sempre tem questões, né? Olha que incrível isso. Às vezes você nem sabe, mas tem. Então, qual que é a característica da mulher que tem questões para resolver com a mãe? Insegura, tem medo de tudo, se esconde de tudo, tem dificuldade de encontrar um caminho, está sempre buscando mais um curso, está sempre buscando alguém que auxilie ela em algo, tem dificuldade de tomar uma decisão, tem dificuldade de tomar uma atitude. Porque quem nos apoia tudo isso é a força do nosso feminino, é a força que vem da nossa mãe, principalmente nós quanto mulheres. E nós, mulheres, que temos questões para resolver com o nosso pai, que quando temos questões para resolver com o nosso pai, automaticamente temos também para resolver com a nossa mãe. Já conseguiu ver o que eu tenho coisas para resolver com minha mãe? Isso. Olha só, a Carol tá me dizendo aqui, tentamos entender as escolhas deles, mas não aceitamos bem, porque ele fez para outras pessoas o que nunca fez pela família. Fica uma mágoa, mas a fala fez compreender essa questão. Então, Carol, eu acho que eu também vivi isso, super me identifico, e também por muito tempo eu tive esse julgamento com relação ao meu pai. Hoje eu não tenho mais, porque eu compreendo que é a forma dele se relacionar com o mundo. Todos nós temos uma necessidade muito grande de pertencer, seja o nosso sistema familiar, seja os grupos aos quais a gente pertence, ou os grupos que a gente faz parte. Cada um lida de uma forma. Muitas vezes, a forma que eles sabem fazer é dando coisas para serem vistos,
dando coisas para serem reconhecidos. E aí, nosso pai se separa da nossa mãe e vai viver com uma outra família, ou vai pertencer a outros grupos, e lá ele dá e faz coisas que para nós ele não fazia. Mas é apenas a necessidade dele de pertencer a esse outro grupo. Não tem nada a ver com nós, ou que ele goste menos ou goste mais. É uma questão deles. E quando a gente consegue olhar e reconhecer que eles também têm falhas, que eles também têm defeitos, nos libera para fazer também diferente e olhar para a vida de uma forma diferente. Tomar a vida do nosso pai e ir para o mundo e fazer algo grande e bonito com isso. Quando nós separamos nosso pai das atitudes deles, nós também podemos tomar uma decisão e fazer uma escolha. Acolho meu pai dentro de mim, no meu mundo interno, e no meu mundo externo me posiciono, e talvez eu não queira mais me relacionar com ele. Mas aqui dentro ele precisa estar muito forte para que então você tenha sucesso. Ok? Ó, e quanto irmão quer fazer papel de pai? Mas não assume a responsabilidade dele com as filhas. Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Então, todos os filhos dentro do sistema familiar, então tem uma ordem: o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto filho. E cada filho precisa estar no seu lugar. O filho que tenta fazer o papel de pai, ele está saindo do lugar dele dentro da hierarquia. Então ele fica numa postura arrogante, né? E ele vai ter muitos conflitos com os irmãos, porque os irmãos já têm pais, eles não querem mais um pai. Então, muitas vezes nós temos conflitos com os nossos irmãos, é porque a gente está querendo ocupar um lugar que não é nosso. Nós temos conflitos com o irmão que a gente já percebe que ele quer fazer o papel de pai, ou quer fazer o papel, a irmã que quer fazer o papel de mãe. Precisa olhar, provavelmente existe uma falha aí no meio dos irmãos, ou realmente é só a arrogância dele por amor, entende? Na maioria das vezes é arrogância por amor. Quero cuidar dos meus e por amor aos meus eu me torno arrogante. Não julgue, não culpe, apenas reconheça. Só que a pessoa, quando não está no lugar dela de filho perante o pai, perante a mãe, ela se torna uma pessoa irresponsável, não consegue assumir os compromissos. Eu só consigo ser uma boa mãe, eu só consigo ser um bom pai se eu for uma boa filha, um bom filho. Essa é uma regra, não existe outra. Faz sentido para você, Cláudia? Olha com amor para o teu irmão, ele está num lugar dentro do sistema familiar que não é dele. Mas é por amor que a gente acaba fazendo esses movimentos. Muitos de nós estamos e não nos damos conta. Faz sentido para vocês tudo isso que eu trouxe até agora? Vocês já sabem como aplicar isso na vida de vocês? Como fazer para aplicar isso na vida de vocês? Que bom, Eliane, fico feliz de poder contribuir. Muito feliz eu fico. Eu acho que esse é um momento para todos nós olharmos para nós e para as nossas emoções. É um momento de a gente sentir o que está se passando. É um momento de crescer, um momento de evoluir, um momento de estudar, de orar, um momento de fazer as pazes, principalmente com nós mesmos, nos aceitar do jeito que nós somos. E muitas vezes nos aceitar do jeito que nós somos requer fazer as pazes com os nossos pais também. Talvez seja um momento de olhar para os nossos pais de uma outra forma. Talvez seja um momento de a gente receber o amor deles e não mais impor o amor que nós não pegamos.
talvez seja um momento de reconhecer que sim, nós não estamos sozinhos. Momento de reconhecer que sim, nós somos seres humanos frágeis e precisamos de ajuda. Aceitar a ajuda dos outros, aceitar o apoio, aceitar um carinho, aceitar um cuidado, porque nós merecemos. Principalmente porque nós somos mulheres e todas as mulheres merecem ser cuidadas, amadas e valorizadas, por mais que muitas de nós não se permitem isso. Oi, Ana Paula. Então, semana passada eu fiz live a semana inteira. Só que tem muita gente fazendo live, né? Então, nesse momento eu sinto que não é o momento de eu continuar, mas eu trago sim, sempre que for possível eu vou fazer mais. Porque senão eu sou mais uma aqui na rede e ninguém sabe, tá? Fico aqui, fico ali, fico lá. É muito conteúdo, né? E né, a relação com enteados, como lidar? Olha só, na nossa relação com os enteados, nós precisamos nos colocar no papel de esposa, no papel de esposo e amigos dos enteados. Você não tem o direito de querer ser a mãe. Você não tem o direito de querer ser pai, porque eles já têm um pai, porque eles já têm uma mãe. Você pode fazer o papel apenas de amiga. Então, no papel de amiga desse enteado, você vai conseguir contribuir com ele, ele vai te ouvir, ele vai confiar em você. Mas se você for querer educá-lo como mãe, ferrou a relação. Mais uma coisa muito importante sobre os enteados. Eles têm precedência sobre a tua relação com o pai, sobre a tua relação com a mãe. Por quê? Eles vieram primeiro. Sempre tem precedência quem veio primeiro. E isso é muito importante. O filho que veio antes do casamento, do segundo casamento, por exemplo, ele tem precedência porque ele veio primeiro. Quanto mais você, quanto esposa, conseguir reconhecer isso e compreender que essa criança veio antes e ela tem prioridade, quanto mais você conseguir compreender e se colocar no teu lugar de esposa do pai dessa criança e amiga dessa criança, mais força você tem e influência sobre ela. Do contrário, só vai haver conflitos e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Suzana, respondi tua pergunta, faz sentido para você? Temos muitos conflitos com nossa filha que tem 11 anos. Temos significa eu e o pai, eu não sei quem é uma mulher? É uma mulher. Ela tem conflito com o pai e com a mãe, ou ela tem conflito com a mãe? Geralmente, a criança, tudo aquilo que emerge pela nossa vida inteira com relação a pai, com relação a mãe, é construído na criança até os 7 anos. Então, tudo que nós construímos no nosso relacionamento com os nossos pais até os 7 anos é o reflexo do resto da nossa vida. Então, nós quanto crianças, nós quando somos pequenininhos, nós temos uma tendência a querer pegar as cargas emocionais ou os problemas dos nossos pais e segurar para nós. Só que essa é uma postura arrogante, uma postura infantil, mas por amor aos nossos pais a gente faz isso. Quando chega lá na adolescência, isso que a gente fala, né, os aborrecentes, na verdade, é como se ele estivesse tentando devolver aquilo que ele pegou e que ele sabe que não é dele. E aí cria conflito com os pais. Ele, por amor aos pais, pegou cargas lá quando era pequeno, e aí ele vai para o confronto. Na briga, ele acha que então ele vai conseguir devolver aquilo que ele pegou. Entenderam? Faz sentido para vocês? Responde para mim, ele tem conflito com o pai e com a mãe ou só com o pai? De nada, Suzana. Gente, tá acabando o meu tempo aqui na live. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntem. Quem esteve aqui esteve, quem não esteve, eu vou encerrar.
Mais tarde eu coloco alguns vídeos, uma gravação, porque eu estou gravando aqui do lado. E muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Gratidão. Tem conflito com o pai e com a mãe. Provavelmente a questão não é a criança, tá? A questão é o teu relacionamento de casal. Você e o teu marido precisam se acertar para que ela fique bem com vocês, tá bom? Sim. A gente pode tomar carona porque... Obrigada. Porque as questões são muito semelhantes. Muda a casa, muda os pais, mas as questões são quase sempre as mesmas com relação a pais, não adianta. Gratidão. Fico muito feliz que vocês estiveram aqui me ouvindo, compartilhando os insights de vocês. Gratidão. Grande beijo, fiquem bem, tá?